Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Todos estão bem? Boa noite, mais um domingo, mais um culto que se inicia para a glória do Senhor, porque tudo é para a sua glória, para a sua honra, amém? A palavra de Deus em Filipenses 2, versículo 12 diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só a minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém? Amém? Em Atos a palavra de Deus diz que é nele que nos movemos e nele que existimos. Sem o Senhor nada podemos fazer. E nada, isto aqui, essa adoração, essa reunião, estarmos aqui nesta congregação para exaltar e bendizer o nome do Senhor, ainda é pouco. Não é verdade? Porque Deus merece toda a honra e toda a glória. Deus seja louvado. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por mais este domingo, por mais este dia, Senhor, por cada um aqui, cada família representada. Te louvamos, te bendizemos, Senhor, porque tudo nos trouxesse aqui, que através do teu Santo Espírito saiamos daqui com o que o Senhor tem para as nossas vidas, com o que o Senhor tem para nos abençoar, e sejamos, Senhor, realmente receptores do teu agir, do teu operar, do teu efetuar, que através do teu Santo Espírito seja manifesto o teu querer em nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. Abençoa cada um, abençoa o eleitor, a palavra desta noite, o coral, abençoa os músicos, Senhor, em todas as áreas, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, amém. E as palmas vão ao Senhor. Paz do Senhor. Opa, agora sim. Graça e paz, boa noite a todos. Estou muito feliz por estar aqui. Faz muito tempo que a gente não faz um louvorzinho aqui, né? Gostoso. Estamos entrando aí no mês de setembro e a palavra é esta: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E hoje a gente vai fazer um louvor aqui um pouquinho brasileiro. Temos aqui o nosso acordeonista, Marcinho. Acordeon, é um instrumento que eu sou um sanfoneiro frustrado, falei para ele. Eu amo tanto esse instrumento, é tão gostoso. E a sanfona é um instrumento, sim, veio da Europa, né, para o Nordeste, principalmente com os holandeses, mas é um instrumento muito forte ali na região do Nordeste, depois foi descendo, e hoje é um instrumento muito comum no Brasil inteiro, né? Mas não muito comum nas igrejas mais, né? Hoje em dia é um pouquinho raro nas igrejas. Temos aqui também o nosso grande percussionista, Sérgio Batata. Está com a gente aí mais de 20 anos, né, Sérgio? Mais de 20 anos que a gente, de vez em quando, faz um sonzinho para o Senhor juntos. E nós estamos aqui felizes e gratos, porque nós também estamos no mês de setembro. E nós devemos honrar a nossa pátria. Está certo que a nossa pátria é celestial, é no céu, né? Mas enquanto nós estamos aqui, devemos cuidar do que é nosso. Então, mês de setembro, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor com um shot, um louvor bem brasileiro.
muita gente não conheça. É uma canção que eu fiz há muito tempo já. E é uma canção que fala que nós somos frutos da semente. Alguém um dia veio lá de fora, falou do Evangelho, falou do amor de Deus, e foi passando de geração para geração, e nós somos o fruto dessa semente. Que nós possamos valorizar os nossos irmãos, missionários, aqueles que pregam a palavra de Deus, aqueles que plantam a semente da palavra de Deus. Irmãos, pode se sentar. Amém. Amém. Que delícia, né, amados? Muito bom adorar o Senhor. Uma delícia. Amém. Amados, vamos aos avisos. Amanhã, esporadicamente, é segunda-feira, mas não teremos o ensaio do coral amanhã. Triste, né? Não teremos. Terça-feira de manhã, às 7 da manhã, temos um devocional aqui de oração, uma palavra rápida, oração e um café, né, Alex? Amém? Você, quem não precisa de oração? Venha orar,
você que levanta cedo, você que pode estar aqui de manhã, para ter um restante, uma semana, uma vida abençoada. Orar em concordância, em comunhão, amém? Terça-noite temos Maranata, na casa do irmão Alex, da irmã Socorro, reunião de oração abençoada. Quem não foi, não conhece, não sabe, procure os irmãos, pega o endereço, é uma bênção, amém? Quarta-feira não temos. Quinta-feira temos a quinta completa à noite. É uma reunião de estudo, é uma reunião de palavra, onde você pode tirar suas dúvidas, você pode compartilhar, perguntar, é bênção para nossas vidas, amém? E temos também reunião com os jovens, tem tido um núcleo de jovens na igreja. No dia 10, sábado que vem, teremos o primeiro evento de jovens aqui na IBB Suzano. Estejam orando, você que tem um sobrinho, tem um filho, tem um irmão mais novo, você que tem um colega, você que é jovem, venha. E quem quiser participar do grupo de jovens, independente de ser da igreja, quiser estar junto com a gente nessas reuniões na quinta-noite, dê o seu telefone, o seu zap, entre no grupo, ou com o Vinícius, ou comigo, amém? Tem a Débora também, minha noiva, ela não está aqui hoje, amém? Temos ali no fundo, acho que todos notaram, né? A bandeira, a mesa ali no fundo, alguns utensílios da verde e amarelo. Por quê? Estamos, primeiro, na Semana da Pátria, temos a Copa do Mundo, e ali naquela mesa, o presbítero Wagner estava falando, é o ponto de troca de figurinha da Copa. Aqui na igreja você vai trocar figurinha com os irmãos, você vai fazer a diversão da Copa, torcer todos juntos, amém? Então, isso é temático, é para que todos lembrem-se que temos que torcer pelo nosso Brasil, amém? E feliz a nação cujo Deus é o Senhor, aleluia, amém? Esqueci de alguma coisa, amados? Amém? Socorro, Alex? Não esqueci de nada, né? Vamos agora falar do que o Senhor tem pedido de nós. Você vai ver que aí na sua cadeira do lado tem uma bolsinha, tem 3 envelopes, um é de oferta, um é de dízimo, um é de oferta, e o outro é para o projeto Fazendo a Diferença das crianças que estudam lá na ABECAR. O Senhor tem pedido isso a nós, não porque Ele precisa da nossa contribuição, mas Ele falou para não faltar, Ele nos ensinou para que não faltasse mantimento em nossa casa, para que não faltasse o conforto desta cadeira, para que não faltasse a luz, não faltasse nada, instrumentos, não faltasse nada para que a obra dele caminhasse, e que nós fizéssemos essa obra com alegria, porque assim diz a palavra do Senhor, e é uma alegria poder cooperar num lugar tão bom, onde nós desfrutamos. A oferta também é usada para pregar, para missões, amém? Você não tem obrigação, mas o que Deus puser no teu coração, faça a sua oferta, traga o teu dízimo, tudo é para a glória do Senhor. E se o Senhor se alegra, nós também somos abençoados a cada dia mais, porque o Senhor tem que se alegrar, e você tem que se alegrar nele, amém? Como é bom fazer o que o Senhor nos pede, é bênção para as nossas vidas, amém? Você vai tocar o louvor, né? E você pode trazer a sua oferta aqui, amém? Deus abençoe a todos. Tem o coral agora? Agora nós vamos ouvir o coral, que bênção. Isso, perguntei. Esqueci de um aviso, amados. Mês que vem, mês das crianças, né? Dia da criança. Você que tem um brinquedo em bom estado na sua casa, seu filho, seu neto não usa mais, até o início de outubro, traga os brinquedos para a igreja, para que crianças que não têm condições sejam abençoadas. Você que pode, quiser comprar um brinquedo baratinho, trouxer, todas as doações serão bem-vindas, amém? Dia da criança.
assim, ó, aqui.
ceder a mais perfeita e bela união. Mas
Isso é gostoso, não é, professor? Isso é bênção demais. Obrigado.
de todas as vezes que eles vão orando todo dia. São José, orando. Eu acompanho. Isso é bênção. Bênção demais. Bom, alguns avisos antes de começarmos. Avisos não, só um. Nós vimos as bandeiras e tudo mais, estamos vendo aqui a bandeira. E para que fique claro, lá em Mogi ainda foi dito pela manhã e eu queria que ficasse bem claro aqui. A nossa igreja é política. Ela é política, mas ela é apartidária. Ela não tem nenhum partido e nenhum candidato. Então você fique à vontade, tenha suas convicções, siga nessa jornada. E nesta semana nós estamos orando pelo nosso Brasil. Aliás, nesses meses que virão, estamos perto de uma campanha presidencial, campanha de autoridades. Então, que oremos para que venha a ser feita uma escolha sábia para essa nação. Amém? Então, guarda bem isso. Até o presbítero Robson que falou, nós não estamos nem de um lado, nem de outro. A igreja não está. Você, meu irmão, você tem as suas convicções e eu creio que Deus está te dando discernimento para essa hora. Em nome de Jesus. Amém? Então, esse era um recado. Tinha mais algum? Tinha, alguém falou tinha. Tinha. A Socorro falou tinha porque o recado era dela. Hoje tem cantina, hein? Então não esquece. Antes de ir embora, você vai bater uma foto comigo na bandeira do Brasil, aí você compra a delícia que tem na cantina, não sei o que é. Caldo. Então você compra o seu caldo e hoje cai bem um caldo. Em nome de Jesus. Queria chamar as crianças, amém? Onde elas estão. Corre, criançada, pode subir aqui, pode subir, brincar, pular, gritar. Pode pular, só não pode cair. Mas tem que dar a mão para os pequenos. Olha, quer ver eu dar a mão agora? Dá a mão aqui. Cadê? Vai, chacana, isso, vai, chacana que o tio não aguenta mais. Isso. A oração é uma palavra de Deus, né? Nós temos uma forma de conversar com nosso Pai. É orando. Quando nós levamos para eles os nossos sonhos, os nossos desejos, falamos das nossas dores e agradecemos pelos grandes presentes que Ele tem nos dado. Isso aqui é um grande presente. Então eu queria pedir que você orasse comigo e declarasse toda a honra, toda a glória ao Senhor por essas preciosidades e que possamos ser instrumentos hábeis para que eles possam seguir adiante nessa jornada com Cristo. Pai, nós te agradecemos pela tua grande misericórdia e renovo em nossas vidas, nos dando, Senhor, neste momento a oportunidade de orar por nossas crianças. Guarda-as, ó Pai, de todo mal, seja com cada uma delas. Guarda, Senhor, estão aqui, Senhor. Abençoe o lar, aqueles que estão ao lado. Amplia, Senhor, ricamente a sabedoria daqueles que estão caminhando ao lado destes pequenos. Porque eles são pequenos em estatura, Senhor, mas nós cremos que eles terão, Senhor, um crescimento em estatura e em espiritualidade, ficando cada vez mais parecidos com o teu Filho Jesus. Abençoa-os de sobremodo, seja com eles em todo o tempo, e guarda, Senhor, a cada um de nós, para que possamos ser hábeis, ó Pai, nesse auxílio desta caminhada contigo. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos e agradecidos dizemos amém. 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 Estamos iniciando o mês e, como a nossa igreja é temática, vocês sabem, cada mês um tema. E o tema agora é Vencendo Gigantes. E nós vamos compartilhar alguns versículos, durante os domingos. E hoje, em especial, tem um versículo-chave, que é o Salmo 18, versículo 2. Em cima disso, nós vamos tratar de vencer um gigante ou vários gigantes, E quando fala em vencer, seja o gigante ou não, eu não sei. Pelo menos na minha mente vem que eu estou encurralado, eu estou sendo perseguido, afligido, afrontado, por isso que eu tenho que vencer, eu estou num conflito ou num confronto. Enfim, estou encurralado por algo que me atemoriza, me amedronta ou tenta me fazer algum mal. É essa a ideia de vencer. E esse círculo que me rodeia quando eu falo das lutas, das guerras, ele tem alguns nortes que de imediato vem à minha mente. Você pode ter outros, depois você compartilha, mas o que me vem à mente de cara? Solidão. A solidão é algo que me preocupa e me maltrata. Posso te dizer que é um gigante contra a minha vida. Eu costumo dizer, e é bem verdade, eu não tenho medo da morte, mas eu morro de medo de ficar sozinho. Mas morro de medo, gente, Deus do céu.
A Alessandra, poucas vezes, mas bem poucas vezes ela viajou. Acho que ela viajou 1 ou 2 vezes. Isso, eu esqueci. Mas depois a gente põe. É que eu vi a música e falei, eu esqueci de algo, era disso. Mas tá tudo bem. Já já você vai ver, guarda aí. É para aprender a plateia, né? Agora eles estão curiosos para saber lá. Até perdi onde eu estava. Não, estou brincando. Poucas vezes ela viajou. Acho que 1 ou 2, né, Ale? E eu fiquei perdido. Eu não sabia ficar em casa, porque ela levou os meninos. Fiquei eu e os bichinhos. Mas eles não conversam comigo, aí eu fiquei triste. Eu tenho pavor da solidão. A solidão, para comigo, é um gigante. Eu luto contra ela. Eu acho que está aí um bom motivo, Ale, para explicar o porquê que eu gosto desse ajuntamento, né? Eu preciso de vocês. Uma outra situação que também me aprisiona e muito é a ira. E a ira, por mais que você pense que você é vencedor, quando você expõe a tua ira, você é um perdedor, você é um fracassado, você é um escravo da tua ira. E todas as vezes que eu manifestei a minha ira, eu me tornei escravo do que da minha vida partiu. Então, um outro gigante que me atormenta, a ira, ela me maltrata. Pessoas também são às vezes grandes inimigos que nós temos, não é? Eu não sei, se você puxar na tua memória agora, talvez você traga algum inimigo, alguma pessoa que realmente te fez mal ou que te atormenta todos os dias. Ou você fala, deixa eu ver, aquele lá, ele é um inimigo. E dependendo do poder que esse inimigo tem, dependendo da postura que ele tem na sociedade, você pode ficar temeroso, porque ele pode te maltratar mesmo, né? Nós, por exemplo, nós estamos indo para uma campanha presidencial. Eu não quero saber a tua opção, não quero saber a tua escolha, o voto é secreto. Você não pode nem levar o celular mais na cabine, então é bem secreto mesmo, e guarda contigo. Mas e se o outro ganhar? Aí talvez você está atemorizado, porque você tem que o outro é o teu inimigo. E você pode trazer isso para um círculo mais próximo, né, mais particular do teu cotidiano, como na empresa, na tua família, a família às vezes próxima, né, ou os estendidos, né, que daí vem cunhado, sogra. Aí o negócio vai complicando. Aí são inimigos reais e vorazes que nos atormentam no dia a dia. Medos. Eu falei que tem o medo da solidão. A solidão então é um inimigo, mas o medo também é um inimigo. Lá em casa, eu vou compartilhar porque só tem uma aqui. Eles tinham medo de dormir no escuro. Toda noite eles acendiam uma luz. E eu tinha medo da evasão do dinheiro da minha carteira. Então eu gritava para eles, apaga a luz. Eu tenho medo. Eu falei, não, mas eu estou aqui. Aí eu me senti mais fracassado. E daí? O medo continua. Seja por qual motivo for. Eles venceram o medo, viu? Hoje em dia dorme todo mundo no escuro, E não cortaram a luz, não é porque não tem luz, não. Venceram o medo da escuridão. Mas o medo é um gigante. E dependendo do tamanho desse gigante, ele te leva para vales profundos, vales de uma depressão que você não consegue às vezes sair de casa, vales profundos onde às vezes você não consegue dirigir um automóvel, se relacionar com outras pessoas. O medo, ele é terrível, é um grande gigante. E o último que me vem à mente são as angústias da alma, que está muito, e parece que eles estão interrelacionados, né? Porque a angústia é aquilo que te atormenta por dentro. Às vezes você nem sabe o que é, mas você está mal aqui, né? Eu não lembro com quem eu conversava hoje, acho que era com um tio meu, ele falou assim, às vezes você levanta e você não está bem. Não tem motivo. Está tudo bem em casa, sua saúde vai às 1000 maravilhas, emprego você está voando, mas você acordou estranho, você está angustiado e aquilo te faz mal. Então a angústia também é um gigante que vem para nos maltratar. Mas aí vem um tema na igreja dizendo o seguinte, olha, caminha com a gente, não é sobe, porque sobe seria se eu estivesse em Mogi, mas caminha com a gente que eu vou te ensinar a vencer os gigantes. Qual gigante te atormenta? Qual é o gigante que tem te maltratado? Aquele que você não consegue vencer, sabe? Por mais que você ore, por mais que você venha a ser entregue em espiritualidade ou capacitação, você não consegue vencer esse gigante. O tema é vencendo esse gigante. E quando nós falamos em vencer gigantes e falamos em espiritualidade, né, algumas coisas nesse sentido, alguns nomes me vêm à mente, como você.
Se você fala assim, um cara que foi vencedor, venceu gigantes. Bom, me fala um nome. Deixa eu ver, Carlão, fala um nome de algum homem da palavra de Deus que venceu gigantes. Ah, Carlão, que coisa sem graça, tinha que falar outro, porque daí dava tempo da gente criar mais um mistério. Davi, porque é o cara que me vem à mente. Bom, e me vem à mente porque literalmente, o que ele fez? Venceu um gigante, um tal de Golias, né? Diz que era um... Ó, eu não sei qual, mas depois nós vamos fazer um teste, se é o Rodrigo ou o Sandro maior. Eu não sei qual dos dois é maior, mas diz que Golias era maior que vocês dois juntos. Em altura, em largura, em força, ele era um desbravador de exércitos. A tal ponto, e só para você entender o tamanho desse gigante, quando os judeus se depararam contra ele, ele falou, faz o seguinte, ajunta vocês tudo aí, caminha, vocês não dão para o cheiro, tamanha força, tamanha habilidade que aquele homem tinha para a luta. Bom, e por que a gente lembra de Davi, na história de Davi, então, um menino que, Deus é tremendo, né? Se Golias era gigante, no exército dos judeus, dos israelitas também existiam gigantes, Davi era um espirro, a tal ponto do rei que era Saul, falou assim, Davi, vamos fazer o seguinte, você é o cara, então vou te dar minha armadura, tá? Você vai vestido como eu iria. Gente, ele colocou a armadura e não conseguia andar, porque era muito pesado para ele era pequenininho, ele era fraco fisicamente, aí ele tirou as armaduras e falou, o que rapaz, eu vou com meu Deus, e com o Senhor ele foi, enfrentou e matou Golias. Então esse é um nome que me vem de imediato quando a gente fala em vencer gigantes. E olha que interessante, esses medos que eu listei para você, todos eles estavam presentes na vida de Davi. Vamos fazer um link rápido da vida de Davi, para você conhecer melhor esse gigante, esse pequeno gigante chamado Davi. Eu falei primeiro da solidão, que era um medo que eu tinha. Bom, a história de Davi começa quando um profeta vai na casa de Davi, procurando um novo rei para Israel. Esse profeta entra, fala com o pai de Davi, fala, escuta, você tem filhos? Chama o pessoal que a gente vai escolher um novo rei, vai sair daqui da sua casa. E eles estavam juntos, ele chama todos que estavam juntos. O profeta olha a todos e Deus fala, não é nenhum desses, senão que Davi, adivinha, não estava lá. Ele estava sozinho, cuidando das coisas do pai, pastoreando ovelhas. Então Davi, ele já vivia de certa forma, mesmo tendo irmãos, uma solidão em casa. Davi já tinha um problema de solidão na sua própria residência. Embora o seu pai o amasse, e tudo indica que sim, mas ele não tinha da companhia fraterna dos seus irmãos. Então ele já começou na solidão. E aí o profeta vem, né, quando chamam Davi, fala, é esse mesmo, ele unge, Davi então seria o rei e tal. E aí ele foi para o palácio para ajudar o rei, que até então estava, né, no poder, que era Saul. Por quê? Porque Saul tinha uns tormentos, meio angustiado. E aí quando Davi tocava, a alma de Saul se acalmava. Então Saul fez isso. Aí teve a batalha com Golias, aí Davi foi crescendo, né, na parceria com o rei Saul, e começou a ir para as guerras e tudo mais, só que daí isso despertou uma inveja em Saul. Então nem mais o rei queria Davi. Saul ficou horrorizado com Davi, ele tinha ódio de Davi, ele queria matar Davi. Então nessa trajetória, adivinha, Davi continuava sozinho. Mas enfim, a vida segue e tal, e ele foi ungido rei, Saul morreu, Davi continuou conquistou o mundo. Mas daí o momento mais traumático da vida de Davi, ele estava no seu palácio, ele já tinha conquistado tanto que era mais ou menos assim, percorre teus olhos e até onde ele for, é tudo meu, era tudo dele mesmo. Mas ele estava tão sozinho, que ele olhou pela janela e ali ele encontrou o maior pecado de sua vida, porque ele não estava acompanhado por ninguém. Ele então olhou uma linda mulher, ele adulterou com aquela mulher, por conta disso ele matou o marido daquela mulher, e continuou o quê? Sozinho. Davi teve várias mulheres, vários filhos, por conta do pecado de Davi. Um filho praticou um incesto, teve relações íntimas com uma irmã. Aí um outro filho de Davi ficou muito chateado com tudo aquilo, fugiu de cá, tentou matar o irmão, matou o irmão, tentou matar o pai. Enfim, até a sua velhice, Davi foi sozinho. Ele tinha solidão na sua trajetória de vida. Era um dos gigantes que Davi enfrentava. Iras.
Durante o percurso de Davi, ele já estava reconhecido mundialmente. Ele estava caminhando, ele precisava, tomar uma aguinha. É como se alguém batesse aqui na porta e falasse: olha, eu não acredito nessa religião de vocês, mas eu queria tomar uma água. Só uma pergunta: o que vocês fariam? Vocês deixariam ele beber água ou não? O silêncio me perturba. Ah, bom, o balançar da cabeça me ameniza a alma. Que bom que vocês disseram sim. Porque Davi procurou uma aguinha de um certo senhor chamado Nabal. E esse senhor disse assim: o quê? Manda lá um servo meu, diz para esse Davi passar reto, que se ele entrar aqui eu acabo com ele. Nabal falou que não ia dar água para Davi, não. A hora que o servo falou isso para Davi, Davi deu risada, falou: você está brincando? Ele falou isso? Falou. Tá bom. Ô, gente, pega as espadas, monta nos lombos, acabar com esse Nabal, mas é agora. Suscitou em Davi uma ira tão forte contra este homem chamado Nabal, que ele empreendeu todo o exército dele para destruir esse homem que tinha lhe negado ajuda. Bom, e só para encurtar a história, apareceu uma tal de Abigail. Essa Abigail convenceu Davi que não precisava matar o marido, ele não matou, depois Abigail virou mulher dele, enfim, foi uma história muito legal, mas a ira atormentou também a Davi. Uma outra passagem, inimigos. Bom, como eu falei para vocês, Saul, ele ajudava Saul, gente. Saul se tornou inimigo de Davi. Quando Davi chegou ao reinado, todos os reinos ao redor se tornaram inimigos de Davi. Absalão, seu filho, quis matar Davi. Davi era cercado por inimigos. Davi era maltratado por outras pessoas. Medos. Quando Davi conclui o seu pecado, ele engravida aquela mulher, ele mata o marido daquela mulher, mas enfim, situação resolvida, ele casa com aquela mulher, ele traz aquela mulher para uma relação mais íntima com ele, e aí Deus então traz para aquele filho que aquela mulher espera uma doença. Davi se prostra em terra, clamando a Deus pela vida daquele menino. Aquele menino morre. Davi tinha medos. Esses medos angustiavam a alma desse poderoso homem chamado Davi. E por fim, angústias. Todas essas situações de Davi traziam em sua alma uma angústia profunda. Quando Davi pecou com Betseba, existe um salmo que fala que ele clamou a Deus, para que Deus não tirasse dele o seu espírito. A alma dele estava angustiada. Gigantes, que o maior rei que Israel já viu, sofreu, que o perseguiu. Maiores do que Golias, muito maiores do que Golias, porque Golias, Davi então, clamando ao Senhor, pegando as pedras, ele desbravadamente invadiu o território daquela luta e matou. Mas estes outros, talvez tenham acompanhado Davi por toda a sua trajetória de vida, gigantes que ele não conseguiu vencer, ele não conseguiu tirar da sua alma. E quando eu olho essa história de Davi, eu me lembro da minha, porque por mais fé que eu tenha às vezes, existem alguns gigantes que me atormentam dia após dia, todas as noites eles invadem a minha alma e eles não me deixam dormir, eles me acomodam de tal forma que o meu dia parece que é um dia pesado, traumático, e por mais que eu ore, eu não consigo vencer. Gigantes que me atormentam em todo o tempo. Você tem os seus, você deve ter os seus. Quais são? Não existe em nenhum momento nenhuma declaração clara sobre a solidão de Davi. Talvez esse medo ou esse gigante o tenha atormentado e somente em suas orações ele tenha levantado a voz e pedido para Deus: ah, Pai, tira de mim esse gigante, traga-me alguém em quem eu possa confiar. Quais são os seus gigantes? Mas enfim, a vida de Davi seguiu e existe um versículo, um salmo 18, que é o salmo que nós compartilhamos. Eu vou ler com vocês dois versículos, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te amo, ó Senhor, força minha.
O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Esse salmo de Davi, esse escrito de Davi, é uma declaração de vitória, é uma declaração de alívio, é uma declaração onde ele dizia para todos: eu venci os meus gigantes, mas não pelas minhas forças, mas sim por quem eu confio. Davi declara que por Deus e com Deus, ele foi liberto de todos os seus inimigos, todos, sem exceção, todos, aqueles que ele declarou, aqueles que nós sabemos, e aqueles que invadiam a sua alma. E aí, quando eu li isso e comecei a pensar nesses 2 versículos, eu falei: Senhor, qual foi o segredo desse homem? Como ele conseguiu vencer tudo isso? Me diz, me diga, me fala qual é o caminho das pedras, porque eu também quero vencer os gigantes que me atormentam. E então Deus trabalhou na minha vida e eu espero que Ele trabalhe na sua. Neste salmo nós temos as respostas para vencer os nossos gigantes. A primeira resposta: eu te amo. Sabe, Davi amava alguém e amava de forma absoluta. Davi amava a Deus. Eu te amo, ó Senhor. O que significa amar para você, meu irmão? Vocês estão aqui, sinal claro de que vocês têm procurado algo de Deus, ou uma intimidade maior, ou um relacionamento mais profundo, eu não sei, mas algo de Deus você quer, senão você não estaria aqui. Mas você ama a Deus, tal qual Davi, porque esse gigante que talvez te atormente e ele precisa ser vencido, o primeiro passo para isso é você amar a Deus. E aí, seguindo o que Jesus nos ensina, é você amar a Deus sobre todas as coisas. Não tem nada maior do que Deus, nada ocupa o lugar de Deus. Eu costumo falar às vezes, porque é muito fácil fazer esse paralelo com dinheiro, com profissão, mas é assim: nem a sua vida pode ser maior do que o amor que você tem para com Deus. Nada. É Deus acima de todas as coisas. Daniel, por exemplo, quando foi questionado sobre esse amor, ele entregou a sua vida liberalmente. Falou: não, tranquilo, opa, me joga lá na cova dos leões, é para lá que eu vou, porque o amor que eu tenho para esse Deus, nada supera, nem o meu medo de morrer comido pelos leões. Os 3 amigos de Daniel: que tá brincando, reizão? Joga nós na labareda, porque se a gente morrer queimado pelo fogo, Deus existe, e se Ele nos livrar, Deus existe, e é isso aí. A minha vida pouco importa, se comparado ao amor que eu tenho por Deus. Esse é o primeiro ponto, o que já é muito difícil, hein? É muito difícil, porque nós somos egocêntricos, nós queremos ser bonitos. Por exemplo, vou pegar um exemplo de casa. Minha esposa eu não preciso falar porque ela é bonita por si só. Ganhei uns pontinhos. Não, mas o exemplo é comigo mesmo, que eu sou meio judiado, Aí quando eu tinha cabelo eu era um pouco melhor, porque o cabelo escondia, né? Aí perdeu o cabelo, o negócio ficou ruim, mas daí o cabelo começou a crescer, aí eu estou passando gel. Aí já tomei bronca da mulher: não pode passar gel. Eu falei: tá bom, meu amor, não passo mais, mas é que com gel dá uma melhorada, né, no figurino. Mas olha só, segundo a minha mulher, que é muito mais capacitada do que eu, o gel hoje para mim pode trazer um prejuízo para a minha saúde. Só que eu prefiro correr esse prejuízo do que ficar feio. Olha que coisa horrorosa. Não é muito egocentrismo, não? Não é muito egoísmo? Não é muito mundo só voltado para o meu? É muito. E tirando esse exemplo tosco, mas verdadeiro, quais são as tuas vinculações para com o amor? E o amor para com Deus? Quais são? O primeiro passo que você tem que ter é se apegar a Deus. O Salmo 91 diz uma coisa fantástica, ele fala assim: pois a mim se apegou com amor,
E quem está falando isso é Deus, tá? Essa parte desse salmo, quem declara é Deus. Então ele fala assim: pois a mim você se apegou com amor, e eu o livrarei. Olha isso, olha a resposta. Se você se entregar para Deus com amor, mas esse amor que eu falei, Ele te livra. Ele te livra de todos os teus inimigos. Está pronto para seguir nessa caminhada? Porque para muitos é difícil. Para mim é difícil. Mas é o único caminho, se eu quiser vencer os meus gigantes. Mas esse salmo ele continua, esse versículo continua e ele fala: força minha. O Salmo 21:1 fala: na tua força, Senhor, o rei se alegra. Olha que fantástico isso. Deus, ele é todo poder, ele não é poderoso. Deixa eu adiantar para vocês. Poderoso é Lúcifer, Satanás, o diabo. O diabo é poderoso, muito mais do que você, muito mais do que eu, muito mais do que nós todos juntos. Ele é poderoso. Mas tem um detalhe nessa história, porque daí entra Deus. E Deus, ele não é poderoso, ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. A tal ponto do salmista falar: o teu poder, ele é tão extraordinário, a tua força é tão extraordinária, que só de pensar nela, o rei se alegra. Ele se regozija, ele entra em contentamento mesmo diante das mais dificuldades, das mais terríveis dificuldades. É difícil se alegrar no meio da desilusão. É difícil se alegrar no meio dos transtornos da vida. E um rei, ele tem os seus próprios transtornos, como os transtornos de uma comunidade inteira. Mas o que a palavra diz é que quando ele lembra da força de Deus, mesmo diante destes problemas todos, ele se alegra, ele se acalma, porque Deus é todo poderoso. Sabe de onde vem essa alegria? Em saber que Ele está repousando nos braços daquele que tudo pode. Ele pode curar uma doença? Pode. Pode. Ele pode te curar de uma instabilidade financeira? Pode. Ele pode restabelecer um relacionamento? Pode. Ele pode o quê? Obrigado, ele tirou a palavra, eu estava querendo achar a palavra, tudo! Então quando você sabe que você caminha com quem tudo pode, como é que você fica? Você fica bem, você fica tranquilo, você fica alegre. Terceiro ponto: o Senhor é a minha rocha. Deuteronômio 32:4, num cântico de Moisés, ele diz assim: eis a rocha, e nesta rocha as obras são perfeitas. O que Moisés está falando aqui? Moisés já estava indo para o encontro com o pai, já tinha visto tudo, né? Até o mar se abrir, e depois se fechar, e quando fechou, levou quem junto? Todos os inimigos do Egito. Moisés já tinha visto os milagres no deserto. Oh, pensa bem, você está assim peregrinando, sabe, numa terra distante e no deserto, onde você planta e nada dá. E aí tem um povo que está do teu lado e o povo está murmurando de fome. O povo que comia. De lá que começa a história de que crente come muito. Eu estava pensando, eu descobri de onde vem. Veio lá dos israelitas, meu irmão. É natural. O povo está murmurando de fome. E aí Moisés, ele olha para o céu e vê caindo pão. Maná, né? Aí Moisés não sabia muito bem o caminho, mas tinha uma coluna de fogo que o direcionava. Rapaz. Mas daí o povo tinha sede. Aí Deus bate naquela pedrinha ali, ó. Aí ele abriu a fonte. Cara, Moisés viu tudo. E aí ele termina a sua jornada fazendo um cântico de agradecimento, falando: tudo isso que eu vi, por tudo isso que eu passei, eis a rocha. Deus era a rocha de Moisés. E ele fala: desta rocha, todas as obras são perfeitas. Não tem obra inacabada, não tem obra ruim, é tudo perfeito. Sabe, ele continua dizendo nesse versículo lá de Deuteronômio, que em Deus ele tinha estabilidade, porque Deus era estável.
E essa estabilidade era perpétua, ela durava para quando? Para sempre. Por isso que Moisés se alegrava e caminhava com esse Deus maravilhoso, porque ele conhecia a rocha. Isso é maravilhoso, meu irmão, quando nós conhecemos a rocha, nós caminhamos de forma tranquila, certos da vitória. Ele continua: a minha cidade, para alguns, a minha cidadela. Isaías 1:26 fala de uma cidade, e ali o profeta de uma cidade reconstruída, onde nós teríamos então justiça e liberdade. Sabe, meu irmão, Deus, Ele está preparando uma cidade para nós, uma cidade onde a justiça vai imperar e o amor dele será completo. Essa é a cidade aonde então Davi nesse salmo se regozija. Ele sabia que o Senhor era o lugar de tranquilidade, de sossego da alma. Eu falei agora há pouco que às vezes a gente levanta ruim, mal das botas, não consegue nem andar direito, mas em compensação alguns dias nós levantamos muito bem, obrigado. Está caindo o mundo e você está lá na maior paz de espírito, é isso. Mas essa paz que essa cidade retrata é para sempre. Não é porque o teu candidato ganhou, não é porque o Brasil foi campeão, não é porque o seu relacionamento foi restaurado, não é porque você teve a cura de uma doença, não, porque tudo isso inclusive é transitório. Tudo isso é transitório, meu irmão. O Brasil é o time que mais ganhou, a seleção que mais Copas do Mundo ganhou. Aí foi fazer a gracinha de trazer uma Copa para o Brasil. Misericórdia, eu perdi. No 5º gol eu parei de assistir. Nem sei quanto foi. Perdemos para a Alemanha, coisa horrorosa. Aí você ora pela cura do irmão, e o irmão recebe a cura. Oh, glória a Deus por isso. Mas deixa eu te contar uma coisa, daqui a alguns anos ele vai morrer, se não for pela doença de velhice. Então tudo isso é muito passageiro, mas essa estabilidade, essa cidade santa e justa, que o salmista fala, ela é perpétua, ela é eterna, é uma tranquilidade que dura para sempre. Sabe, meu irmão, um grande engano que nós temos às vezes é sobre a vida eterna. A vida eterna não é só viver para sempre, é viver e muito bem para sempre, é diferente. Porque nós às vezes queremos colocar na nossa eternidade os nossos problemas do hoje, e aí a gente fala assim, mas imagina viver eternamente, e quando eu estou ruim? E como é que vai ser o amanhã? Gente, o amanhã vai ser muito melhor do que o hoje. É essa estabilidade que essa cidade retratada nesse salmo traz, é a cidade da Nova Jerusalém. A nossa nova cidade, oh glória a Deus por isso, uma cidade fiel, uma cidade suprema. Sabe, meu irmão, ainda em Isaías o profeta fala lá no final, capítulo 26, sobre uma nova cidade, que estava sendo construída e ela estava salva por muros e baluartes. Essa cidade, aonde o salmista se assossega, é a cidade de Deus, aonde mal algum entra. Nós construímos, eu não sei quem mora em condomínio aqui, só para eu fazer um link da nossa plateia, tá? O resto não, os outros são normais, como eu. Não, estou brincando, senão quem levantou a mão, como assim, meu irmão, Bom, nós que moramos em casa, em regra, a gente tem um cachorro, e se ele for como o meu, eu ponho um quadro que engana, cuidado, cão bravo, porque o meu, coitado, o meu ele vira de barriga para cima para brincar com quem entra. Mas a gente constrói muros, põe portão, põe cerca elétrica, porque nós queremos ter uma cidade ou uma casa, o que? Salva. Essa cidade, ela está cercada por muros, aonde mal algum entra. Por isso que o salmista falou sobre ela e nela se assossegou. Mas ele continua, ele fala então, o meu libertador. Colossenses 1,13 diz que Jesus veio para nos libertar do império das trevas. Gente, às vezes quando eu falo assim, falo meio corrido, porque eu gosto de falar os versículos, às vezes eu fico lembrando que ele me libertou do império das trevas. Parece uma frase sem efeito, sabe? Mas você já percebeu a profundidade disso? Você sabe o que é o império das trevas? O
O império das trevas, se eu acabei de falar de uma eternidade, onde você vai ter uma estabilidade, uma tranquilidade para todo sempre, o império das trevas é um lugar onde para todo sempre você vai ter medo, angústia e dor. Onde tem injustiça, iniquidade, ódio e rancor. Esse é o império das trevas. E deixa eu te dizer uma coisa, quem não conhece a Jesus está no império das trevas. Mas aí o salmista vem e fala: ei, eu venci os meus inimigos, porque Ele me libertou. Mas me libertou da onde? Do império das trevas. Sabe, meu irmão, a primeira projeção disso é uma libertação espiritual. Ele no espírito te libertou. Mas Ele é todo poderoso, Ele pode te libertar agora também, nos traumas e nos problemas que você tem na carne. Ele é poderoso e todo poderoso para isso fazer. Por isso que o salmista aqui se assossega nele. Por isso que Davi, mesmo tendo todos os problemas do mundo, aqui ele declara que ele era vitorioso. Vitorioso não só contra Saul, aquele rei que queria matá-lo, mas ele tinha vitória contra todos os inimigos. Porque ele reconheceu em Jesus o libertador. Ele reconheceu em Jesus aquele que o tirou do engano, da injustiça, da maldição. Mas daí tem um problema muito sério, meu irmão. Porque Jesus só resgata aquele que realmente ergue sua mão e deseja ser resgatado. Sabe, nós temos um grande engano, sinto discordar daqueles que pensam de forma contrária. Até estava conversando com o Abner, hoje ele estava me exortando lá nos caminhos errados por onde eu andei. Nós somos livres para escolher o nosso caminho, tá? E você é livre para tirar a tua mão e continuar no império das trevas. Aí é contigo, meu irmãozão. Aí não é com Deus o jogo. Esse jogo é teu, mas a mão dele está estendida para te puxar do império das trevas. Mas a escolha é tua. Você já fez a tua escolha, mas aí é que tem um problemão. Tá, eu quero fazer essa escolha, mas aí você tem que andar com ele. Você tem que conhecer. Você tem que saber o que ele indica como o melhor caminho. Qual é o melhor caminho para a tua segunda? Qual é o teu melhor caminho quando sair daqui? Jesus diz. Mas se você não conhece, então você não está dando a mão para aquele que te liberta das trevas. Mas o salmista deu a mão para aquele que o libertou. Ele continua e fala: o meu Deus. Isaías 26:4 fala desse Deus. É um Deus de confiança. É um Deus onde ele podia confiar plenamente. É difícil a gente confiar em pessoas. A bem da verdade é isso, seja ela qual pessoa for. Porque a palavra de Deus fala que o coração do homem é enganoso. E é mesmo. Fala aí, quantas coisas você já fez que depois você se arrependeu? Você é arrependido, então é sinal que você errou. E se você errou, então é sinal que você não é confiável. Faz sentido? Faz sentido. Eu sei que você deve ter dado, pela margem de idade aqui, o máximo 2 erros. Mas porque vocês são gente do bem. Eu, por exemplo, tenho acho que uma eternidade de erros. Não dá para contar a minha não. Ia ter que ter papel que dava 5, 6 voltas no mundo. Então eu não sou confiável. Mas Deus é. Deus é confiável. Davi sabia que em Deus ele podia confiar. Por isso que quando ele teve o maior de todos os seus erros e pecados, ele primeiramente se arrependeu perante quem? Perante Deus. Ele fala: Senhor, eu sei que errei, eu sei que pequei contra ti e contra os teus mandamentos, me perdoa. E ele recebeu o perdão do Senhor. Isso é maravilhoso. Sabe, Deus, ele é a pedra dos séculos. Eu achei maravilhosa essa frase. A pedra dos séculos. Ele está sempre contigo, meu irmão, e nele você pode confiar. O mesmo Deus, e está aí uma coisa também que às vezes a gente pensa que não é real, mas é, o mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, é o mesmo Deus do hoje. Ele não mudou não, ele é o mesmo Deus. Ele tem o mesmo poder e a mesma predisposição a abrir o mar, se necessário for, para que você passe a pé seco, te livrando dos inimigos, te livrando disso tudo. Mas você tem que entender que Ele é Deus, o teu Deus. Por fim, ele vira e fala: o meu Deus,
o meu rochedo em quem me refugio. Nós já falamos da rocha. Aí ele fala, o meu escudo. O escudo que é tratado no segundo livro de Samuel, capítulo 22, ele fala sobre um escudo. A proporção daquele escudo era que ele pegasse o corpo todo da pessoa. Nada conseguiria atingir quem estivesse embraçando o escudo. Então aquela pessoa estava o quê? Salva. Eles podiam atirar flechas, lanças, tiro não dava naquela época, mas se tivesse tiro, podia dar tiro, não tinha problema, porque o escudo pegava o corpo todo. É esse escudo que ele fala. É um escudo que pega a pessoa por inteiro, nada nem ninguém pode te alcançar. Então ele termina essa declaração falando que ele era o escudo que o livraria de todos os seus inimigos. Assim ele termina esse versículo declarando a vitória dele sobre todos. Mas quando eu terminei de ler tudo isso, mas como que eu faço para ter ele como meu escudo, para saber que ele é minha rocha? Como eu faço? Tem que ter mais alguma coisa, Senhor, porque eu preciso de algo mais. E aí Deus me fez lembrar o que está escrito em Atos 13, 22. Davi era um homem que andava segundo o coração dos homens. Não? Minha tradução está errada? Ah, é verdade. Davi era um homem que andava segundo o coração de Deus. Se você buscar no Velho Testamento, não tem nenhuma passagem falando isso, mas existem várias mensagens indicativas disso. Quando ele chama o profeta para ungir um novo rei, ele fala, eis que escolhi um homem que vai fazer exatamente os meus desejos. E em inúmeras outras passagens, a palavra de Deus fala sobre Davi, falando que aquele era o homem que se arrependeria verdadeiramente de seus pecados, seguindo os preceitos de Deus. Então Davi era um homem que andava segundo o coração de Deus. Esse foi o segredo. Está aqui nesse versículo de Atos, o segredo para esse versículo 18. Como eu ando segundo o coração de Deus? E aí vem uma passagem maravilhosa, que está em Efésios e diz assim, Efésios 6,16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados dos teus inimigos. Fé. Essa foi a resposta para a vitória de Davi. Ele teve fé. Mas a fé dele não era uma questão litúrgica, não era dentro de uma doutrina de uma igreja, Abner, é isso. Pronto, aqui vai ficar legal que vai fazer um link para o nosso bate-papo de hoje. A fé de Davi não estava presa em doutrinas. A fé de Davi estava preso basicamente na confiança plena e absoluta e contínua de que Deus era com ele e de que Deus tudo poderia em favor dele. Essa era a fé que fazia com que Davi caminhasse vencendo todos os exércitos. Essa era a fé que fez com que Davi fosse temido por todos os povos. Essa foi a fé que fez com que Davi, quando de joelhos clamou, Senhor, Deus meu, tenha piedade, perdoa os meus pecados e não se afaste de mim. A resposta de Deus foi, sim filho, você está perdoado e eu sou contigo para todos sempre. A tal ponto de Jesus ter nascido da linhagem de Davi, porque ele teve uma fé inquestionável e absoluta e única em Deus. Aí eu te faço uma pergunta, em quem tem sido a tua fé? Aonde você coloca as tuas projeções do amanhã? É no teu eu? É no teu eu? Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não gosto de ficar falando da minha vida, mas já que estou aqui, eu sempre achei que eu era o cara. E falando sério, eu sempre achei que eu era bonito. Sempre mesmo. Mãe, você não pode rir, mãe. Eles podem, você não, mãe. Ah não, mãe, ah não. Aí quebra minha. Ah não, aí quebra minha. Eles se levaram a sério, você riu, mãe? Aí quebra o pregador. Mas eu sempre me achei bonito. Eu sempre me achei forte o suficiente para vencer todas as empreitadas da vida, sempre. Eu tinha certeza que nada nem ninguém podia impedir aquilo que eu desejasse.
Durante 45 anos, ou 40 anos, assim foi. Mas Deus foi me mostrando, sabe, que não era bem assim. E aí com 49 anos eu descobri um problema que eu fui incapaz de me levantar numa segunda-feira para fazer as coisas básicas do meu dia. Eu não era mais tão forte assim. Aquilo levou a minha jovialidade, a minha suposta beleza, o meu encantamento. Aquilo levou tudo. Eu não tinha mais capacidade de fazer nada por si só. Foi quando eu tive a certeza de que eu poderia declarar que eu sou o vencedor, quando eu verdadeiramente andar com Cristo. E aí eu percebi que nunca fui eu, sempre foi Cristo vivo em mim. Sabe, meu irmão, Davi creu, e por isso ele venceu os gigantes. Em quem você tem crido? No que você tem crido? Se for qualquer coisa distante ou distinta de Jesus, temo te dizer, você vai encontrar um dia onde os teus gigantes vão te amordaçar ainda mais, te aprisionar, e você não vai mais conseguir sair. Deus teve misericórdia da minha vida, mas não queira passar pelos desassossegos que eu passei. Creia em Cristo, creia nesse Jesus Cristo maravilhoso. Crendo, os teus gigantes vão diminuir, sabia? Eles vão ficar pequenos, vou até te dizer insignificantes. E aí você vai, como Davi, poder dizer: eis que declaro que aqui está um verdadeiro vencedor em Cristo. Venci todos os gigantes que me atormentavam. Virão muitos outros, mas para todos eles eu declaro a minha vitória em Cristo Jesus. A fé foi o ponto forte na trajetória de Davi. Que ela venha a ser o ponto máximo da nossa trajetória. Pai, nós te agradecemos pela tua grande misericórdia. Eu te peço perdão, Senhor, porque por tantas vezes a minha fé é tão pequena, é tão insignificante. E essa situação acaba por trazer, Senhor, gigantes ao meu redor, que me amordaçam, me maltratam, não me dão esperança. Mas eu quero te agradecer, Senhor, porque hoje, por mais uma vez, o Senhor falou comigo, me dando a esperança de um amanhã melhor, se fé em Ti eu tiver. E eu quero ter. Está aqui o meu pedido nessa oração, Senhor. Majora a minha fé, aumenta a minha fé, amplia a minha fé, Senhor, a tal ponto de eu ser um invencível, de eu conseguir ser, Senhor, imbatível perante os problemas que me virão. Eles vão poder, Senhor, traumatizar a minha carne, eles vão poder, Senhor, me colocar numa cama, eles poderão até tirar a minha voz e até o meu fôlego de vida, mas em nenhum momento, ó Pai, eles vão tirar a minha possibilidade de caminhar plenamente contigo. Ah, Senhor, os problemas do mundo são insignificantes perto do Teu grande poder. O amor que o Senhor maneja, Senhor, em nosso favor, Ele é extraordinário. Portanto, Pai, em nome de Jesus, nome que é sobre todos os nomes, nome que prevalece sobre todas as coisas, nome, Senhor, que nos faz ser extraordinariamente vitoriosos, no nome de Jesus Cristo, Senhor, e amparados na trajetória de Jesus aqui, nós declaramos, ó Pai, que a nossa fé será reconhecida no mundo. Ah, Senhor, eu declaro uma fé real e verdadeira para cada um dos que aqui estão, uma fé que não se abaterá. Os problemas virão, Senhor, e nós sabemos disso, Jesus nos avisou, mas em nome de Jesus, teremos o bom ânimo de Cristo, e caminharemos dia a dia, glorificando e adorando o Teu nome. Se porventura, Senhor, houver um dia onde minha voz não saia mais, que pelo meu olhar, as pessoas descubram que glorificado é o nosso Deus. Abençoa, Senhor, de sobremodo a cada um, que tenham uma semana de vitória e vitória em Cristo, e que assim o seja, Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos, fiquem na paz do Senhor,
Que vocês tenham uma semana de vitória e vitória em Cristo, amém? Tem o vídeo, né? Estão me apontando assim. Só antes do vídeo, eu vou impetrar a bênção. Aí vocês vão assistir um vídeo. Aí depois vocês vão comer caldo. Não dá para comer caldo, vão tomar caldo. Aí vocês vão bater foto comigo na bandeira do Brasil. Aí a gente vai conversar, se alegrar e ser vitoriosos em Cristo. Que as duas... Amém. Obrigado, irmão. Amém. Oh, glória. Que as doces consolações do Espírito Santo, que o amor de Deus e a graça insondável do nosso Senhor Jesus Cristo venham a ser conosco, hoje e para todos sempre. Amém. Fiquem na paz do Senhor, meus irmãos, uma boa semana. Pode soltar o vídeo, apaga essa luz e manda ver no vídeo.